Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos aprender a confeccionar este tapete. Ele é um tapete que tem uma medida bem bacana, 75 centímetros no comprimento, 49 centímetros na largura. Você vai precisar ao todo de 380 gramas. No mostarda, eu utilizei aqui 252 gramas, contando a base e o contorno do bico. E nesse marrom que tem esses brilhos, eu utilizei um total de 128 gramas. Conta aí para mim nos comentários o que você achou dessa peça. Adorei desenvolver ela para vocês. Quero que vocês deixem para mim se vocês querem que eu faça jogos de banheiro, passadeira, talvez aí, quem sabe, peças maiores para o canal. O que vocês acham? Então, agora vamos para o passo a passo. Lembrando aqui que eu já passei a quantidade de materiais. Foi feito todo no barbante 6, fial, barbante colorido premium, fial, barbante brilho aqui, ambos fio 6, agulha para crochê 4 milímetros. Vamos dar início à nossa peça. Você vai escolher a cor que você quiser para dar início. Eu começo aqui fazendo um nozinho, conto ele como corrente. Se você não for contar, não tem problema. Ao todo, você precisa colocar 55 correntinhas. Então, eu vou seguir aqui colocando as minhas correntinhas na agulha, retorno com vocês. Cheguei então em 55 correntes, laço o fio e conto 1, 2, 3, 4 e na quinta corrente eu entro com a agulha para fazer o ponto alto. Vou seguir até o final com ponto em cima de corrente e lá no final eu vou ter um total de 52 pontos altos. Ao todo, 52 pontos altos. Junto ao último ponto, nós vamos colocar mais 6 para fazer a volta e mais 1 para fazer o primeiro ponto do outro lado. Ou seja, a contagem final vai dar 8 pontos no mesmo espaço de base. Então, aqui eu vou trabalhando. Já tenho 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos no mesmo espaço. Vou vir agora do outro lado, ponto sobre ponto. Aproveito aqui no início, já guardo esse fio do começo junto, assim eu já faço esse arremate, eu vou trabalhando e vou arrematando o fio. Então, eu vou fazer até chegar lá, juntamente ao último ponto. E encontro vocês para fazermos a curva. Agora, aqui no final, junto a este último ponto, vamos colocar 6 pontos, porque esse aqui já conta como 1, as correntes 2, então, para dar 8, falta 6 pontinhos. Nós vamos tomar cuidado para não fazer buracão aqui na nossa peça. Então, você vai colocando os pontos aí com cuidado. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5 e 6. Vou contar 1, 2 e na terceira corrente eu fecho com baixíssimo. Eu não sou fã de fechar na terceira corrente com baixíssimo para não fazer cicatriz, mas aqui nesse início de trabalho eu faço assim. Subo 3 correntes. Trabalho agora ponto sobre ponto aqui na minha base. Então, para cada ponto que eu tenho de base, eu vou retornar a fazer um ponto alto, até eu chegar lá no cantinho. Chegando aqui no final, veja só. Eu fiz até o primeiro ponto dos 8, porque este primeiro ponto aqui, este último, a mesma coisa deste lado, é da parte reta, é o último ponto. Nós só pegamos carona com ele para fazer a curva. Aí, sim, vai ficar 6 pontinhos centralizados para o lado direito e para o lado esquerdo, correto? Então, aqui nós vamos trabalhar 6 aumentos. Então, vamos fazer um ponto, retornar nele mais um. Vamos fazer 6 aumentos de 2 pontos. Então, eu já fiz 1,
2, 3, 4, 5 e 6. Ficou mais um ponto aqui dessa lateral, que é o primeiro ponto dessa parte reta. Então, agora eu sigo fazendo ponto em cima de ponto, até eu chegar aqui do outro lado, aonde eu vou chegar em cima do primeiro ponto, trabalhar um ponto sozinho, 6 aumentos aqui deste lado, e eu vou parar exatamente aqui. Cheguei aqui no final, fiz os meus aumentos, e agora o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar trabalhando uma troca de cor. Então, deixa eu pegar minha tesoura. Se você for fazer essa base aqui, como eu fiz do mostarda, você não precisa arrematar. Estão vendo, ó? Aqui eu não arrematei e continuei. Eu vou arrematar aqui e vou voltar com a abóbora só aqui novamente nessa volta fechada. Então, todas essas voltas que tem aqui a lateral do meu desenho, eu vou fazer com o bordô. Então, aqui eu vou cortar, vou fechar a minha volta aqui, pulo as correntes de trás para frente, busco o fio. Ajusto nessa última corrente inteira, busco o fio e jogo lá para trás. Estão vendo? Precisa ser assim? Não precisa, mas eu gosto de ver os acabamentos de peça bem feitinho. Então, por mais que não precise, eu faço assim todos os meus. Eu vou deixar esse fiozinho paradinho aqui, depois eu faço o meu arremate bem certinho. Então, eu passo ele aqui dentro. Estão vendo? Quando eu arremato meu fio, eu geralmente não gosto de começar no mesmo lugar que eu arrematei. Então, eu vou virar de cabeça para baixo, porém, eu vou começar no mesmo ponto que vocês vão começar aí, se você não tiver trocado a cor, tá? Então, você vai ter feito aqui os seus 6 aumentos e vai fechar com baixíssimo aqui no primeiro ponto. E é neste primeiro ponto que eu vou estar prendendo o meu fio, porém, na alça de trás, por conta que é troca de fio. Toda troca de fio eu gosto de pegar na alça de trás, como eu fiz aqui, ó. Então, vamos lá. Então, fechou com baixíssimo, suba 3 correntes. E aqui é o primeiro ponto dos nossos bloquinhos de 4 pontos altos, sendo eles um ponto para cada ponto da base. Duas correntes de separação, pulo 2 pontos na base e a partir do terceiro começo de novo meu bloco de 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Duas correntes de separação, pulo 2 e eu vou fazer assim até chegar lá na ponta. Vai dar bem certinho 4 pontos lá na pontinha. Prontinho, cheguei aqui no final, eu tenho 8 bloquinhos ao todo, certo? Separado por duas correntes. Uma corrente para cada um desse ponto, eu faço um ponto aqui. Veja que eu fiz a corrente, mas não estou pulando ponto na base. E vou fazer aqui bloquinhos de 2 pontos. Então, para cada um desses 6 aumentos, vai ser um bloquinho do nosso tapete. Então, ele será feito de 2 pontos, uma corrente aqui na primeira carreira. Volta no próximo ponto. 2 pontos, uma corrente de separação. Vamos pro próximo. 2 pontos, uma corrente de separação, e esse nós vamos fazer por 6 vezes, 2 pontos e uma corrente de espaço. Essa aqui é a ponta de cada uma dos triângulos que vai aparecer na nossa peça.
Então, veja só, estou chegando aqui 6. Olha a curva, é bem certinha. Uma corrente, e a partir daqui do primeiro ponto, eu começo de novo os meus 8 blocos. 1, 2, 3, 4 pontos, 2 correntes, pulo 2 e vou de novo. Ok? Então, é assim que eu vou fazer aqui meus blocos de 4 pontos. Sigo aqui até chegar aqui, vai dar 8 blocos, uma corrente e repito aqui nessa bordinha exatamente o que eu fiz aqui. A cada 2 pontos, sem pular na base, eu faço apenas uma correntinha. Cheguei aqui no final, fiz o meu último bloquinho de 2 pontos e a minha corrente. Eu vou vir aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, o que eu faço? Ponto em cima de ponto. Então, eu faço 3 correntes, faço ponto em cima de ponto. Como eu falei pra vocês, eu só trabalho usando a alça de trás quando eu faço a troca de fio, a troca de cor, no caso, né? E aqui eu faço 2 pontos. Então, nós não vamos fazer aumentos aqui nessa parte dos 8 blocos. Então, onde eu tenho ponto alto, eu retorno com a minha agulha fazendo ponto alto. E no lugar de 2 correntes, eu faço 2 pontos. Aqui nessa lateral, nós vamos fazer uma carreira fechada de ponto alto, outra carreira com 8 bloquinhos de 4 pontos, certo? O que vai mudar sempre vai ser a lateralzinha. Então, a partir de agora, eu venho mostrando para vocês durante 11 carreiras, eu venho mostrando para vocês somente a lateral, tá? Então, aqui, veja bem, você vai fazer ponto alto sobre ponto alto e vai fazer aí, nas correntes, 2 pontos altos. Eu ainda volto mostrando essa carreira aqui no final para vocês, porque eu quero mostrar como eu venho fechando aqui os meus trabalhos para não ficar cicatriz. Então, eu já quero até mostrar aqui para vocês essa peça pronta. Observe que primeira carreira eu fechei com baixíssimo, segunda e a terceira. A partir da quarta, não tem mais marcação de correntes aqui, eu faço um falso ponto alto, ok? E aí, a marcação dele vai ficando aqui. Conforme nós vamos fazendo, ele vai andando, tá? Então, você vai poder trabalhar assim com esse falso ponto alto, ou você vai trabalhar também um baixíssimo e subir 3 correntes, não vai mudar em nada. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou completar aqui e vou mostrar para vocês aqui essa bordinha, a nossa lateral, onde vai ter as diferenças. Vamos lá, então. Segunda volta aqui da nossa lateral, nós vamos fazer uma corrente. Estão vendo onde paramos? Em cima do último bloquinho, olha só. Então, eu faço aqui uma corrente e temos os nossos bloquinhos de 2 pontos. Então, em cima do primeiro ponto, eu faço um ponto alto, uma corrente e em cima do segundo, um ponto alto. Duas correntes de separação. Vamos para o segundo bloco. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Este foi aí o segundo bloco. Duas correntes de separação. Repete de novo. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Duas correntes de separação. Já temos aqui 3 blocos, estão vendo? Então, vamos fazer isso até formar 6. Então, aqui tem 3, um ponto, uma corrente e um ponto. Este aqui é o quarto bloco. Espera aí que eu peguei aqui, enrosquei a minha agulha. Duas correntes, um ponto alto, uma corrente e um ponto. Quero dizer para vocês que nós temos um grupo no WhatsApp de amigas, apenas mulheres, tá? E se vocês quiserem participar, é só vocês me encontrar lá no Instagram, que eu passo o link para vocês entrarem, tá? É um grupo muito legal e um grupo super educado. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma corrente de separação e vou dar continuidade aqui ao outro lado. Então, eu começo aqui
colocando ponto alto sobre ponto alto. Corrente, eu faço ponto alto em cima. Quando eu chegar lá na outra lateral, trabalho igual eu fiz nesta. Veja só, fiz a mesma coisa dos dois lados. E vou mostrar pra vocês como eu fecho aqui, tá? Então, aqui eu estico essa laçada que tá na minha agulha, pulo o primeiro ponto que me aparece, nesse caso as correntes, e no segundo de trás pra frente eu introduzo a agulha na cabeça do ponto. Pego a laçada e levo ela lá pra trás. Daí agora eu ajusto, estão vendo? Aqui eu sempre vou iniciar no ponto que a laçada foi pra trás. Então, se ele foi nessa daqui, é aqui que minha agulha vai entrar e vai fazer, ó, uma laçada pra trás e uma pra frente, estão vendo, ó? Então, o fio entrou lá pra trás, nesse segundo ponto, eu coloco a agulha no segundo ponto, busco o fio, vou ter uma laçada pra trás e uma para frente. Daí, eu laço e passo dentro das duas, que me forma aqui um ponto baixo. E uma corrente. Então, se eu for dar continuidade, eu tenho 1, 2 e 3. Por que 3? Porque o quarto ponto eu vou fazer quando eu percorrer a carreira e é aqui que eu vou fazer o último ponto e vou fechar aqui novamente, tá? Eu vou fazer isso aqui mais uma vez com vocês depois para vocês verem aí o ritmo que a gente trabalha. Então, se essa volta tá cheia, essa aqui é de 4 pontos. Então, nós estamos na terceira volta, com lateral de 4 pontos separados por 2 correntes, e eu vou encontrar vocês lá na curva. Só vou mostrar essa carreira e mais uma para vocês, a parte de fechar, mas o restante aqui, como eu disse, não vai ser alterado em nada. Curvinha da terceira carreira, uma corrente depois do último bloquinho, e eu vou estar fazendo agora um ponto aqui em cima do primeiro ponto alto, uma corrente. Um ponto dentro de um ponto e o outro da carreira de base, né? Então, olha aqui. Uma corrente e um ponto em cima do segundo ponto de base. Esse aqui é o início do meu bloquinho, estão vendo? 3 pontos separados por 2 correntes. Para ir para o próximo bloco, eu vou sempre separar com 2 correntes. Então, essa foi uma repetição. Vamos para a segunda. Um ponto em cima, uma corrente. Um ponto dentro, uma corrente. E um ponto em cima, fiquei com 3 pontos. 2 correntes, vamos para o terceiro bloco. Um ponto em cima, uma corrente, um ponto dentro, uma corrente, um ponto em cima, ficando com 3. Então, vocês percebem que está tendo aqui uma sequência. 3 pontos, um espaço, 3 pontos, um espaço. 2 correntinhas. Vamos lá, mais uma vez. Um ponto, uma corrente. Dentro, uma corrente. Em cima, de novo. 2 correntes de espaço. Vamos de novo. Um ponto em cima. Eu estou fazendo o ponto assim, pego com a agulha por trás. Você pode fazer da forma que você está acostumada. É só porque assim eu acho que meu pontinho aqui do meio, ele fica mais apertadinho, tá? E assim eu consigo ver melhor o meu desenho. Então, essa sequência nós vamos fazer por 6 vezes. Então, se aqui nós tínhamos 2 pontos, agora nós vamos ter 3. Sendo ele um aqui em cima, um aqui dentro e um aqui em cima. Só que cada um separadamente com uma corrente. Uma correntinha e eu vou fazer aqui a outra parte lateral. Então, se ficar dúvida, eu vou mostrar para vocês agora aqui com o fundo claro, como vai ter ficado aí o de vocês. Olha só. Ok?
Vou completar a minha carreira, vou mostrar para vocês mais uma vez o fechamento aqui e depois eu mostro apenas a lateral. Chegando aqui no final da carreira, eu fiz o meu último ponto, aquele que ficou faltando no início, e fecho da mesma forma. Alongo o fio, pulo o primeiro ponto e no segundo, coloco a agulha, levo a laçada lá para trás. Ajusto para não ficar apertado. Venho no ponto que a linha foi lá para trás. Trago a linha para frente, fecho o meu ponto baixo. E uma corrente. Então, observe como vai ficar fechado aqui, sem a marcação das correntes. Agora, eu faço um ponto aqui em cima. Completo a minha carreira parte reta. Quando eu chegar aqui no final, eu faço os meus 2 últimos pontos da mesma forma que fiz esse último. Então, eu já encontro vocês aqui. Vamos fazer a curva, então, da volta de número 4. Depois de ter feito uma correntinha para separar aqui a lateral, em cima do ponto alto, um ponto alto e uma corrente. Quarta volta. Em cima do espaço de correntes, tá vendo? Ó, o primeiro espaço, um ponto alto e uma corrente. Sempre que fizer um ponto alto, trabalhe a corrente para acompanhar. Agora, eu faço um ponto alto em cima do próximo espaço, uma corrente e um ponto alto em cima do ponto. Então, observe que nessa volta eu passarei a ter 4 pontos. 2 correntes de espaço e vamos para o próximo. Um ponto em cima, um ponto no espaço, um ponto no espaço e um ponto em cima. De novo para decorar. Um ponto em cima, um ponto no espaço, um ponto no espaço, um ponto em cima. Lembrando que a cada ponto que eu faço, eu trabalho uma corrente de separação. E assim, vamos ficar com 4 pontos nessa lateral. É só você completar aqui nos 6 desenhos e completar a carreira. Eu encontro vocês aqui. Vamos, então, para a lateral da nossa 5ª carreira. Depois de ter feito aqui uma corrente, nós temos 4 pontos em cada bloco da volta anterior. Nesta carreira, vamos manter 4 pontos. Então, eu faço ponto em cima de ponto. Olha só, um ponto, uma corrente. Outro ponto, outra corrente. Outro ponto, outra corrente e outro ponto. Ou seja, aonde eu tenho ponto alto, eu recebo um ponto alto e onde eu tenho uma corrente, recebo uma corrente. 2 correntes de separação de um para o outro e repete. Um ponto, uma corrente, segundo ponto, segunda corrente, terceiro ponto, terceira corrente e quarto ponto. Facinho essa carreira aqui, não é mesmo? Então, eu vou seguir assim, vou completar aqui essa lateral, faço a parte reta, nessa volta são de bloquinhos abertos, e aí depois eu faço a outra parte. Encontro vocês novamente aqui na 6ª carreira. Lateral da 6ª carreira. Então, veja só, já completei a minha volta, cheguei aqui, comecei. Olha só, o arremate aqui vai andando, conforme você faz daquela forma que eu expliquei para vocês, né? 6ª volta. Depois de ter feito a parte reta, uma correntinha, vamos fazer em cima de cada divisão que está aparecendo aí para vocês. Então, em cima do primeiro ponto alto, eu coloco um ponto. Esta é a 6ª volta, deixa eu marcar aqui. Vamos usar agora os intervalos entre um ponto e outro. Então, lembrando aí que a cada ponto a gente coloca uma correntinha. Então, eu vou usar agora os espaços de correntes da carreira anterior.
Então, olha, o primeiro ponto em cima, uma corrente. O segundo ponto dentro do espaço, uma corrente. Terceiro ponto dentro do espaço. Quarto ponto dentro do espaço. Quinto e último ponto em cima do ponto alto. Então, nós vamos sempre ter um ponto alto em cima do primeiro, em cima do último, para formar os nossos triângulos. Duas correntes, vamos novamente para o próximo. Olha lá. Em cima do primeiro ponto, primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, em cima do último ponto. Duas correntes de separação. Repito, um ponto em cima do primeiro, primeiro no espaço, segundo no espaço, terceiro no espaço, um ponto em cima do último. Então, percebes que agora, cada triângulo desse que nós temos vazadinho, dá para ver os desenhos dos triângulos, né, pessoal? Deixa eu mostrar de cima. Olha só, nós temos aqui a divisão dos triângulos com as duas correntinhas. Então, aqui eu tenho as duas correntes, aqui eu tenho as duas e duas, certo? Da mesma forma, aqui do outro lado. Então, nós estamos fazendo os triângulos vazados. Então, nesta sexta volta, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, certo? Com essa sequência que eu acabei de passar para vocês. 5 pontos altos na sexta volta. Você vai fazer aqui, vai completar aqui a volta cheia, vai fazer aqui o seu vazado do outro lado, completa a tua carreira, suba as 3 correntes. A sétima volta, ela é de buraquinhos, então, você vai fazer buraquinhos. E aqui, na lateral da sétima volta, será ponto em cima de ponto, corrente em cima de corrente. Então, o que é que eu vou fazer? Um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente, um ponto, duas correntes, entenderam? Então, onde você tem uma corrente, você trabalha uma corrente, e aonde você tem um ponto alto, você vai trabalhar um ponto alto e seguindo aí a separação com as duas correntes. Esta vai ser a sexta volta que passei para vocês e a sétima. Eu vou adiantar e retorno com vocês. Então, a partir de agora, vai ser uma volta, a gente vai incluir um aumento, na outra volta, a gente repete a quantidade de pontos que fizemos na volta anterior. Igual aqui, que fizemos 4 pontos, e na de cima, repetimos 4 pontos. Então, agora, temos 5 pontos, na de cima, vamos repetir 5 pontos. Eu gravo assim, Pri, com essa iluminação aqui, é o que eu ofereço para fial, e que eles gostam. Estão vendo? Esse fio aqui é meio coisado. Olha só. Não consigo clarear mais do que isso, porque a minha iluminação é essa. Veja só, assim que vai ficando a nossa peça, eu vou mostrar um pouquinho de cima para vocês entenderem aí o desenho. Vamos fazer agora a volta de aumento nas laterais, e esta é a volta de número 8 a contar daqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A volta número 8 tem aumento, a volta número 9 a gente repete. Então, deixa eu dobrar aqui para eu ter mais espaço. Depois da sua corrente, vamos começar a fazer cada triângulo. Veja que ele tem 5 pontos. Agora, ele vai ficar com 6 pontos cada um. Então, eu vou fazer um ponto em cima do primeiro. E, a partir de agora, eu faço ponto alto no intervalo de cada espaço. Então, eu tenho 4 intervalos, vou fazer 4 pontos, separados cada com uma corrente. Então, eu faço 1, 2, 3, 4. Uma corrente e um ponto aqui em cima. Então, na volta que vai o aumento, que é quando nós trabalhamos no intervalo, ela recebe o ponto no início, o ponto no final, tá? Duas correntes de separação, repete.
um ponto em cima, um ponto no espaço, segundo ponto no espaço, terceiro ponto no espaço, quarto ponto no espaço e um ponto em cima do último ponto do triângulo. Estão vendo? Então, vai ser essa repetição na volta de número 8. Já a volta de número 9, na parte reta, são furinhos. E aqui em cima, ponto em cima de ponto, corrente em cima de corrente. Então, agora, observe que ficamos com 6 pontos em cada desenho aqui dos nossos triângulos, tá? 6 pontos em cada um deles. Na volta de número 9, também teremos 6 pontos em cada um deles. Eu adianto novamente e encontro vocês aqui na volta de número 10. Adiantei aqui a minha peça e já estou na volta de número 10. Então, olha só, a volta número 9 foi ponto em cima de ponto. A volta agora de número 10, nós vamos fazer um aumento e a outra volta vai ser de repetição de novo. Já é outro dia, já está dia. Dona Neguinha cantando para vocês. Então, vamos lá, volta de número 10. Nós vamos fazer aqui, ó, um ponto em cima do primeiro, uma corrente, e agora vamos usar cada um dos 5 intervalos que temos aqui. Então, é um ponto dentro do intervalo, segundo ponto no intervalo, terceiro ponto no intervalo, quarto ponto, quinto ponto. Viram? Fizemos um ponto em cada intervalo. Uma corrente e um ponto em cima do último. É um padrão bem fácil, se a gente para ver assim. Uma carreira, nós vamos, a partir da nossa quinta volta, acontece uma carreira igual, né? A quarta volta, a quinta repete. Uma carreira de aumento, a outra repete. Uma de aumento, a outra repete. Estão vendo? Então, acaba ficando mais fácil de entender. Aqui, na volta de número 10, ficamos com 2, 4, 6, 7 pontos altos, que é a quantidade maior que eu vou fazer para essa peça. 2 correntes de separação, vou repetir, um ponto em cima do primeiro, um ponto em cima do último, e os outros 5 são dentro do intervalo de correntinhas. Vamos lá. Esta é a volta de número 10. A volta de número 11, ela vai ser repetição. Então, nós vamos ficar com 7 pontos, sendo ponto em cima de ponto, corrente em cima de corrente, como estamos fazendo nas últimas carreiras. Então, olha só, você vai repetir essa volta de número 10 assim, nos seus intervalos. A volta de número 11, aqui será feita buraquinhos, né? Porque é uma carreira de buraquinho, uma de ponto alto. Então, aqui a volta 11 será feita buraquinhos e aqui repete o padrão. Onde tem corrente, trabalhe corrente, onde tem ponto, trabalhe em cima. Então, você vai ter 7 pontos em cima. Quando chegar nesta carreira, nós já vamos estar aqui, ó, nesta última volta de vazados. Aí, eu vou estar cortando o meu fio, porque eu quero que apareça mais o meu laranja. Então, eu tenho 2 voltas de pontos altos. As 2 eu vou fazer com laranja. Caso você queira fazer igual a essa mostarda, a primeira volta eu fiz com mostarda e a segunda com marrom, tá, gente? Então, eu vou fazer essas 2 voltas, vou arrematar o fio e volto com vocês com a cor do bico para fazer a primeira volta de ponto alto. Olha só, é assim que vai ficar aqui a nossa base, certo? Então, até aqui e mais essa fechada, eu fiz toda de uma cor só no primeiro tapete. Aqui eu já quis fazer essa alteração. Então, nós vamos fazer agora ponto em cima de cada ponto e a mesma quantidade de correntes, vamos fazer a quantidade de pontos. Então, eu vou trabalhar aqui, onde eu tiver ponto alto,
eu uso apenas a alça de trás. E aonde estiver correntinha, eu faço nas duas alças, assim, pra ficar uma cor mais discretinha aqui na troca de cor. Você pode fazer da forma que você preferir. Então, amarra aí teu fio no ponto que você quiser. Suba 3 correntes. Se você ainda estiver com a mesma cor, é só subir 3 correntinhas. A partir de agora, é fazer ponto em cima de ponto. Nesta volta aqui, nós não teremos aumentos. Então, vamos fazer assim, ó, ponto alto em cima de ponto alto. Eu tenho apenas uma corrente aqui, eu faço um ponto alto. Tenho um ponto alto, vou fazer aqui o pontinho alto. Se você não quiser que fique assim, é só você pegar um ladinho só da corrente. Olha só, abre aqui o meio da corrente e pega nela, tá ok? Então, aqui eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto nessa primeira volta de pontos altos fechados. Aqui onde eu tenho 2 correntes, será 2 pontos. A mesma coisa aqui para esses intervalos. Onde eu tenho 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. E o restante é ponto sobre ponto. Retorno com vocês na segunda carreira de ponto alto e lá sim terá aumento. Pessoal, tive um problema aqui na edição e não foi gravado a segunda volta de pontos altos. Então, preste atenção. Você vai fazer aí a primeira volta, como eu acabei de explicar para vocês. E antes de ir para a volta dos furinhos, como eu falei para vocês que na segunda volta de aumento teria os aumentos, né? Segunda volta fechada de pontos altos, eles funcionam assim. Nós temos 5 intervalos de correntes, de 2 correntes deste lado e deste. Os intervalos estão aqui, ó, para separar as nossas pedaços de pizza. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 intervalos de 2 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 intervalo de 2 correntes. Então, segunda carreira será de ponto sobre ponto, estão vendo? Ponto sobre ponto, e vai acontecer um intervalo de 2 pontos em cada um desses espaços que eu acabei de mostrar. Então, observe aqui, ponto sobre ponto, aqui onde eu tenho o primeiro espaço de 2 correntes, eu coloco um aumento no primeiro ponto. Sigo ponto sobre ponto, segundo espaço de 2 correntes, um aumento. E assim, eu vou ter 10 aumentos do lado direito e 10 aumentos do lado esquerdo, e o restante é ponto em cima de ponto. Pronto, já tenho aqui a minha segunda carreira cheia, finalizada. Fechei com baixíssimo, levando lá para trás, né, o fio. Fiz um baixíssimo não, né, gente? Argolinha lá para trás, como ensinei a vocês. Ponto baixo, uma correntinha. Eu vou fazer agora joguinhos de 4 pontos. Peraí que eu entortei aqui o meu fio. Então, esse aqui já é o primeiro, segundo, terceiro e quarto ponto. Trabalho 3 correntes de separação, pulo 3 pontos na base e no quarto ponto faço isso novamente. Esta carreira que nós estamos fazendo agora vai ser a carreira aqui de bloquinhos. Caso você perceba que esteja encolhendo a tua peça, lembrando que ele tem que sempre ficar retinho, aqui nesse espaço de correntes você pode colocar 4 correntinhas, mas aqui na base nós vamos pular apenas 3 pontos, isso pela carreira completa. Então, eu vou adiantar essa volta e retorno com vocês. Chegando no final desta carreira, fecha lá na correntinha com baixíssimo. Agora, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo. Não precisa ser exatamente um em cima de cada ponto, mas ele não pode encolher seu trabalho. Até chegar aqui no espaço. Dentro desse espaço, nós vamos fazer 3 correntinhas e um total de 4 pontos. Nesse primeiro, só 3, porque as correntes valem 1 ponto. Então, observe que aqui na base nós temos apenas 3 correntes e aqui nós temos 4 pontos. Isso já causa um aumento. Então, eu tenho 4 pontos na base, vou trabalhar 4 correntinhas. Vou para o próximo espaço de 3 correntes e trabalho aqui nele 4 pontos altos.
Este vai ser o padrão desta volta. Então, são 4 pontos dentro do espaço, 4 correntinhas de separação. Vai para o próximo. 4 pontos dentro do espaço, 4 correntinhas de separação. Vamos seguir assim até o final da carreira. Chegando no final, fechamos ela com ponto baixíssimo. Esta carreira aqui da nossa peça, nós vamos criar argolas com pontos altos. Então, vai ser uma argolinha com corrente, uma argolinha com pontos altos. Então, nós vamos novamente caminhar com baixíssimo até chegar no próximo espacinho. E aqui dentro, nós temos 4 correntes, certo? Eu vou caminhar dentro de 2 correntinhas, usando aqui a alcinha de trás. E aqui dentro, eu faço um ponto baixo. Trabalho 4 correntes. Vou laçar aqui o fio e vou vir aqui dentro, ó, do próximo espaço. E aqui eu vou trabalhar ponto alto, viram? Dei laçada, trabalhei com ponto aqui dentro. Vamos trabalhar aqui 9 pontos altos. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Repito 4 correntes e prendo aqui dentro do próximo espaço com um ponto baixo. 4 correntes, vou para o próximo espaço e faço os 9 pontos. A dica que eu quero dar para vocês aqui nessa carreira é o seguinte: eu estou trabalhando 4 correntes em cada espacinho como este. Se na parte reta, por exemplo, aqui, ó, você precisar colocar menos ou até mesmo mais correntes aqui, você vai administrando aí a quantidade de correntes que você vai colocar. Veja que para mim, 4 correntes, ó, estão vendo? Foram o suficiente para eu estar trabalhando. Já aqui na parte reta, eu coloquei 1, 2, 3, 4, bem apertadinha, entenderam? Então, eu não terei em nenhum espacinho a quantidade de correntes que eu utilizei aqui. Então, foram 9 pontos, 4 correntes, prende com ponto baixo. 4 correntes, 9 pontos, por todo o meu trabalho. Mas eu vou dando sempre essas dicas para vocês, caso a sua tensão de ponto seja diferente da minha. Então, eu vou seguir aqui todo esse processo e encontro vocês para a última volta na cor laranja. Pessoal, veja bem um detalhe que é da carreira que nós vamos fazer agora e depois na volta de pontos baixos vai dar essa diferença. Observe que na parte de cima eu tenho 4, ó. 1, 2, 3, 4 pontos pegando aqui embaixo. Eu já vou explicar essa parte para vocês. E do outro lado, eu tenho 1, 2, 3, tá? Isso aqui vai acontecer no nosso tapete. Aí, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: onde não tem essas marcações, que você pode deixar sem também, se te incomodar. Para mim, não incomodou em nada, estão vendo? Então, aqui assim, onde não tem a marcação de ponto baixo, tem um ponto V na carreira anterior. Estão vendo, ó? Um ponto V na carreira anterior. Isso aqui é aumentos para a nossa peça não encolher. Aqui, aonde tem esse pontinho V maior, ele não precisou de aumentos, tá? Então, aqui não houve necessidade, aqui não houve, não houve, não houve, aqui já houve, ó. Olha lá o pontinho V, que é o que eu vou explicar para vocês agora nessa última volta. Então, você vai colocar este ponto V onde houver necessidade para o seu tapete ficar retinho. E aqui embaixo só houve necessidade em 3, tá? E esse contorninho aqui eu já explico para vocês na sequência. Então, vamos lá dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Agora, eu vou te explicar aqui o final da volta e vou mostrar para vocês onde tem V e onde não tem V, caso você precise alterar aí a sua peça, tá? É bem simples, mas eu gosto de mostrar bem detalhadinho para vocês. Então, quando você chegar aqui no final dessa volta, trabalhe as 4 correntes e prenda no baixo com um baixíssimo. Certo?
Agora, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, eu vou fazer um ponto V, porque eu estou bem na curva. Vocês conseguem ver que eu estou, ó, bem aqui em cima dos meus desenhos? Olha só. Então, aqui eu já começo fazendo este pontinho V na lateral, para o meu trabalho não empinar. Então, com isso, daqui onde eu parei, eu subo 5 correntes, 3 para dar altura do ponto alto, 2 de distância, e laço o fio e no mesmo lugar faço mais um ponto, naquele ponto baixo. Vou trabalhar agora uma corrente apenas, laçar o fio. Para cada ponto aqui da minha base, eu faço um ponto separado por uma corrente. Então, eu faço um ponto, uma corrente, um ponto, uma corrente. Desta forma, vocês vão poder fazer aí a alteração para qualquer tipo de fio, qualquer tamanho de tapete, se você quiser fazer mais carreiras aqui na base para ele ficar mais largo, tá? Então, isso tudo aí são dicas para vocês. Fiz aqui os 9 pontos, faço uma corrente, laço o fio, venho em cima do ponto baixo, coloco um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Eu vou fazer algumas repetições e já mostro para vocês quantas repetições eu fiz com esse Vzinho aqui neste meio, tá? Então, depois do Vzinho, uma corrente, repete aqui ponto sobre ponto. Eu vou dizer exatamente quantos eu fiz aqui na parte redonda para vocês. Veja só, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços com esse Vzinho aqui no meio. Estão vendo bem? Agora, aqui na parte reta, por 1, 2, 3 vezes, eu não vou trabalhar assim. Por 3 vezes, quando eu chegar aqui neste final, eu faço 1, 2, 3 correntes e prendo ponto baixo em cima de ponto baixo. 1, 2, 3 vezes, vou repetir aqui ponto sobre ponto. Fiz ponto sobre ponto, 1, 2, 3 correntes, prendo ponto baixo em cima de ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, faço ponto sobre ponto. Então, essa aqui já foi a segunda vez, eu vou fazer a terceira. Nós não podemos fazer assim pelo trabalho todo, porque senão nas curvas ele vai formar cestinha. E se nós trabalharmos assim, este ponto V por todo o trabalho, ele vai embabadar. Então, é necessário que nessas 3 pausas aqui, vamos trabalhar apenas assim. Eu já conto para vocês quantos V tem do lado oposto. Olha só, pessoal, então depois aqui dos 3 pontinhos baixos, eu fiz novamente 7 pontos com os meus leques aqui. Então, eu tenho 7 espaços de leque, lembrando que estou falando desses leques menores. Chegou aqui na parte reta do trabalho, eu tenho 1, 2, 3 espaços com ponto baixo, repeti novamente 7 com leques, e esses últimos 4 que sobra aqui, eu faço novamente 3 correntes, prendo com ponto baixo, 3 correntes, repito aqui os meus blocos. Quando eu chegar aqui no final, eu faço uma corrente e conto 3 correntinhas de cima para baixo, prendo com baixíssimo e arremato o fio. Aí, nós vamos fazer apenas uma volta de pontos baixos. E você pode fazer da mesma cor, eu vou fazer com bordô, tá legal? Então, eu vou completar, cortar o fio e retorno. Vamos finalizar a nossa peça. Aqui, eu arrematei o meu fio laranja. E estou começando aqui nesse desenho para eu poder mostrar como eu faço aqui quando tenho ponto baixo e como eu faço onde tem os leques. Depois você pode fazer na carreira toda. Então, observe que eu começo aqui, ó, em cima do segundo ponto. Eu vou fazer um ponto baixo em cima do ponto alto e um ponto baixo nas correntes de separação até deixar o último ponto sem. Ou seja, se nós temos 9, vamos fazer apenas em 7 pontos. Fiz aqui, então, em 7 pontos. Vou fazer nesse último espaço de correntes um ponto baixo. E o que eu vou pular agora é esse último ponto aqui. Tanto esse último, quanto esse último, o primeiro, ou seja, foca só em 7 pontos altos.
Nesse espaço aqui onde eu tenho 3 correntes, um ponto baixo e 3 correntes, eu vou trabalhar apenas 2 pontos nas correntes, um ponto baixo aqui em cima, ou como eu fiz no mostarda, eu peguei ele aqui embaixo na primeira carreira. Aí ele fica assim mais esticadinho. Não quer, não tem problema. Vou fazer aqui em cima, ó. 2 pontos baixos do outro lado da corrente, pulo o primeiro ponto alto e vou no segundo. Então, eu vou adiantar aqui até chegar, deixo outro ladinho e já volto. Cheguei aqui do outro lado e mesmo assim, vejam que o meu não embabada. Se chegar a embabadar, você pode colocar somente um ponto baixo aqui nessas correntes também, tá, gente? Então, aqui, ó, fiz um ponto no último espaço, estão vendo? Vou deixar o ponto alto de lado. Nesse espaço de corrente, um ponto baixo. Dentro do V, um ponto baixo. No outro espaço, um ponto baixo. Vai lá de novo, pula o último ponto e repete. Então, aqui, nós podemos pular assim, dessa forma. Se precisar, você pode colocar 2 pontos baixos dentro do V, ponto em cima aqui do nosso Vzinho. Você vai distribuindo pontos baixos. Quando você terminar tudo, como eu mostrei para vocês na peça piloto, ele vai ficar assim, ó. Somente pontos baixos. Olha como eu fiz aqui, ó. Fiz o último ponto e não fiz correntinha aqui embaixo. Lembra que eu falei para vocês que a corrente é opcional? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui na peça que já está pronta. Olha só. Vai ficar os meus pontos baixos distribuídos na minha peça aqui, fazendo um contorno simples. Estão vendo? Então, aí você vai distribuir conforme você achar melhor. E se não quiser esse ponto esticadinho aqui, você pega em cima, como eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, aqui não tem regra aonde você vai distribuir os teus pontos baixos. Você pode distribuir, não distribuir, parar assim o seu trabalho, como você achar melhor, estão vendo? E é assim que vai ficar a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou apenas concluir essa outra aqui da minha pronta entrega. Já vou ter aqui 2 tapetinhos e eu aguardo os comentários de vocês para saber se vocês querem mais peças desse tipo, tá bom, pessoal? Um grande beijo e até a próxima aula.